batata, tudo lá, cajuarinha. Pode mandar brasa aí. Brincou na areia, sereia, no Rio de Jordão, sereia, aprendi a namorar, sereia, peixe de mão, sereia. Sereia não é sede, não é nada. Sereia só é vontade de eu te ver. Proteja e nos guarda nós todos. Por isso te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Grita Melton. Tu é todo rebelde, viu? Fala a vida que você não tá dando amém, não. Ok? Sabendo da riqueza da cultura nordestina, o intuito desse mini documentário é demonstrar o processo artesanal feito pelos agricultores familiares. As técnicas do plantio foram passadas de geração em geração pelos antepassados. Dessa forma, não há uma ordem técnica ou profissional envolvida no processo. Ademais, traz o resgate das histórias culturais rurais como fonte de renda para as famílias do Nordeste brasileiro, mostrando todo o processo artesanal da colheita da mandioca em torno de conhecimento e resgate a uma cultura quase esquecida. A maniote esculenta, no Brasil é conhecido popularmente como mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, manivieira, pão de pobre e entre outros. É uma planta de grande importância no que diz respeito à alimentação brasileira e mundial. A mandioca é um cultivo amplamente semeado no Brasil, sendo ela uma lavoura rica em valor nutritivo, tendo sua resistência às condições climáticas, sobrepondo também uma grande segurança alimentar no cultivo para os pequenos e grandes agricultores. No Nordeste, a mandioca tem seu papel com extrema importância, que socioeconomicamente gera renda e empregos no meio rural e indiretamente em grandes centros urbanos. Grande parte dela é cultivada essencialmente apenas pela agricultura familiar, contribuindo para a evolução do homem do campo, o que reduz a migração para a zona urbana. Dessa forma, a produção que veremos a seguir mostra como é cultivado a mandioca de forma artesanal da agricultura familiar na Bahia, estado do Nordeste, mais precisamente no município de Conceição do Coité. Seu José acorda cedo para fazer a preparação da terra para receber a maniva. O processo de reprodução no qual ele utiliza é a estaquia, que consiste em cortar pedaços de tronco da mandioca em média de 10 centímetros de comprimento cada, que serão enterradas em covas com 6 centímetros de profundidade, utilizando um instrumento chamado enxada, que também serve para fazer a manutenção da plantação, arrancando as ervas daninhas. Após o crescimento das plantas, a colheita consiste em reunir amigos e vizinhos para extrair as raízes da terra. Normalmente, os homens são responsáveis por essa tarefa.
Cada um leva o seu instrumento, a enxada, que é utilizado para a retirada da raiz da terra, e a mandioca é levada na carroça para a casa de farinha para o processo seguinte. No processo da raspagem ou limpeza das raízes, são utilizadas facas e segue o mesmo processo da colheita, que também consiste em reunir amigos e vizinhos. Nessa atividade, as mulheres normalmente desempenham tal função, e dependendo da quantidade da mandioca, o processo de raspagem pode durar em torno de 1 dia e meio para ser finalizado. Apesar de parecer cansativo, a socialização com os demais torna a atividade muito mais divertida. Através de cânticos e histórias, fazendo o tempo passar como se horas fossem minutos. Essas atividades reforçam os laços de pertencimento e identidade das comunidades que entendem a grande importância da produção da mandioca nas casas de farinhas, principalmente para a população rural. Ralar mandioca, que é um termo conhecido popularmente, consiste em processar as raízes já limpas e sem casca através de um moedor, chamado pelos moradores de cevadeira. Nela leva um mecanismo chamado de serrilha e, com auxílio de um motor elétrico ou a gasolina, faz assim o mecanismo girar. As raízes são pressionadas no mesmo por alavancas manuais e depois desse processo, logo abaixo da cevadeira, tem um recipiente onde é coletada a mandioca já processada, no que é chamado de coxo. A massa é envolta em sacos de linhagem cortados ao meio e, com auxílio de 2 pessoas, é colocada dentro de uma prensa para que seja retirada toda a manipoeira, que é o líquido escoado durante o ato. A massa é retirada com aspecto de seca, estando pronta para o próximo passo. Após sair da prensa, é peneirada por uma peneira de mão e depositada em um recipiente de madeira. Feito isso, com o auxílio de uma pá, a massa enfarinhada é adicionada em um forno a lenha construído de tijolos e se utiliza de um rodo para misturar. Para ficar pronta, leva em média 2 horas e meia mexendo no forno. E assim que esfria, a farinha de mandioca está pronta para ser ensacada e destinada para o consumo das famílias. Além da tradicional farinha, a massa da mandioca pode ter outras utilidades para poder fazer o famoso beiju de goma ou tapioca. Como é conhecido em alguns locais do país, se inicia a partir do processo de moagem, onde as mulheres coam a massa com um tipo de peneira em formato de sacola ou de pano, até conseguir uma boa quantidade de manipoeira dentro de uma bacia que as mulheres deixam descansar em média por 24 horas para que a goma fique depositada ao fundo. Logo após, retira-se o líquido que sobra com um pano que cobre toda a bacia. E acima desse pano se utiliza as cinzas do forno. Pressionar e deixar descansar por uma média de 3 horas. Após a goma seca, a matéria-prima é peneirada a fim de se obter grãos menores,
para levar ao forno quente, ser espalhado em pequenas quantidades até os grãos se juntarem em aproximadamente 1 minuto até ficar com uma aparência circular. A farinha também é muito utilizada para fazer diversos tipos de pirão, misturando caldo de carne cozida com a farinha de mandioca, que engrossa o caldo e forma um prato muito apreciado pelas famílias. Pois é, aqui vimos o processo básico e que serve de sustento para milhares de famílias nordestinas. A economia que gira pela mandioca fortalece o sertão, alimenta milhões de bocas e é parte crucial da história brasileira. Marrom por fora, branca por dentro, essa é a importante mandioca.